Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Emmanuel comenta na lição 171 do livro Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Mãe. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheia de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar de quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emmanuel tem umas analogias maravilhosas e é um grande poeta também que cria as figuras mentais para a gente estar analisando o tempo todo. A passagem do Evangelho de João a gente vai recordar que é uma passagem que aconteceu até antes do que as próprias escrituras chamam de o ministério de Jesus. Antes dele começar o trabalho dele, ele fala assim: mas por que me provoca, mulher? Você sabe que o meu tempo ainda não chegou. É isso que, com essas palavras que ele se refere, porque ele está numa festa de bodas e o vinho acaba. E acabou o que era servido numa festa. Você consegue imaginar hoje as nossas festas sem bebida alguma, porque acabaram as bebidas? Como é que deveria ser? E aí Jesus transforma a água em vinho, e a única recomendação que Maria dá aos serventes que estão lá na festa, aqueles que foram contratados, o buffet da época, os garçons, aqueles que estão por trás de toda a organização da festa, fazei tudo quanto eles vos disseram. Então é interessante como o Emmanuel fala para a gente tem recomendações de muitos personagens nas Escrituras, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento também, com referência ao Cristo. Mas a gente vê que a figura de Maria, da mãe, é até uma coisa interessante que o Emmanuel escreve aqui, que normalmente a gente procura a mãe quando a gente está carente. Quando a gente está querendo um carinho mesmo, a gente está querendo encostar a cabeça e desabafar alguns problemas. E que normalmente, a gente sabe que tem exceções, mas normalmente se discute com o pai e procura na mãe esse aconchego. A gente começa a analisar, mas isso é claro que vai ter exceções, tem. Mas de regra quem é o pai? O pai acaba sendo aquele que vai cobrar dentro da razão a disciplina, alguns comportamentos, vai começar a cobrar do filho, tirar o filho da zona de conforto para que ele busque o mercado de trabalho, para que ele estude, para poder estar obtendo aí, tendo chance de entrar numa concorrência de um concurso, alguma coisa parecida. E a mãe, ela vai estar sempre com aquele coração aberto para estar recebendo seus filhos e também puxando a orelha, mas com muito mais ternura do que os pais que estão usando unicamente a razão naquele momento. Mas é interessante
que Emmanuel faz uma referência aqui, que ele fala, interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. E Emmanuel já devia ter uma informação na época, né, que ainda não devia ser passada, na época que esse livro foi lançado, Caminho, Verdade e Vida, porque logo depois, contemporâneo, foi lançado o livro Memórias de um Suicida, que é um livro também que é clássico na doutrina espírita e foi confirmado por todos os outros espíritos também. E o que acontece? Esse livro diz que Maria é nada mais, nada menos que o espírito que cuida dos principais criminosos e dos suicidas aqui na Terra. Locais de muito sofrimento, e é esse espírito Maria que, com sua ternura de mãe, cuida de todos esses espíritos. Uma vez até eu fazendo palestra sobre suicídio, né, que é sem dúvida nenhuma uma das maiores formas de sofrimento, que é o martírio dos suicidas é muito grande, é muito triste a realidade dos suicidas. E teve uma vez que eu fazendo palestra, aí entrou um rapaz no centro, que ele tinha toda a aparência de ser um morador de rua, inclusive, né, com um cheiro muito forte, né, daquelas pessoas que não tomaram banho durante um bom tempo, a roupa muito rasgada. Ele entrou, sentou na cadeira e começou a me assistir. Em um determinado momento ele se levanta e ali deu para perceber que não era ele, tinha um espírito junto com ele, e ele falou assim, você não sabe nada sobre Vale dos Suicidas, como se fosse me desafiar, né? Aí ele falou, você não sabe o que acontece no Vale dos Suicidas todos os dias, às 18 horas. E veja bem, esse rapaz que não era espírita, né, era um morador de rua que veio ali para poder receber ali um passe, né, e ouvir uma palavra de consolo, ele trouxe uma informação preciosa. Porque aqui no Brasil, por conta de ser um país ainda de maioria católica, a tradição das 18 horas é ter um momento aí de Ave Maria, em que as pessoas se entregam à oração, se entregam, né, ao momento de reflexão. Então ele quis dizer que todo dia às 18 horas a energia de todos que estão fazendo essa oração, essas energias são aproveitadas para o tratamento lá de baixo. Então que quando está tendo, às 18 horas está tendo muita luz e muita gente sendo tratada no vale, chamado Vale dos Suicidas. Quer dizer, então a figura de Maria é das mais nobres dentro do movimento cristão e, inclusive, referendada ainda pelos espíritos, porque não é um espírito só que traz essa informação. E a gente sabe que só se reconhece como espiritismo quando a mesma informação é trazida por diversos médios, através de diversos espíritos em diversos pontos do planeta, onde um não conhece o outro, e são pessoas respeitáveis na sociedade que não teriam nenhum motivo para mistificação, nem charlatanismo, e que traz essa informação umas concordantes com as outras. Também se fala, né, ensinos de cunho exclusivamente moral também. E coloca ali que Maria é esse espírito. Então Maria é ainda a grande mãe da humanidade para a gente. E aí ele coloca aqui para a gente, no final, que vamos aproveitar a passagem das bodas e lembrar que a nossa fase aqui na Terra ainda é de noivado, porque ainda não existe ainda uma porcentagem considerável de espíritos, nós que estamos morando aqui, encarnados aqui, que estamos vivendo em sintonia total com Cristo. Nós ainda estamos na fase ainda de noivado, ainda não foi ainda celebrado aquele casamento ainda, assim, porque é também uma analogia bastante interessante que Emmanuel costuma buscar, né, para poder fazer a gente refletir e até mesmo para trazer várias interpretações do mesmo versículo bíblico. Então ele fala aqui, ó, apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Né? E ele coloca aqui para a gente, ó, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. O que Maria nos responde? Fazei tudo quanto eles vos disser. Então o que fica de mensagem para a gente, né, depois de ter feito essas interpretações, a mensagem de Maria para a gente é: fazei tudo o que Jesus nos disser e nós estaremos no caminho, na verdade e na vida.
Que Ele nos abençoe hoje e sempre.